No final do ano de 2017, fui fazer uma consulta de rotina no ginecologista, porque eu tava tendo muita queda de cabelo, muita mesmo, de pentear e sair aquele tufo de cabelo. E eu tava investigando para saber o que era. Eu tinha passado pelo dermatologista, já tinha feito vários exames, e aí a última opção que eu tinha era passar pelo ginecologista para ver se era algum problema ginecológico. Então eu marquei o ginecologista, fiz uma transvaginal e deu que eu tinha ovários policísticos. Eu estava com cisto nos 2 ovários, tanto no direito quanto no esquerdo. E aí o médico passou um monte de remédios para mim e falou que, como eu estava com esses cistos no ovário, se eu tivesse a intenção de engravidar, que seria mais difícil, né? Que eu teria que fazer o tratamento para depois tentar uma gravidez. Só que eu não estava tentando engravidar, né? Não tinha a intenção de engravidar. E aí tudo bem. Aí eu vim para casa assim muito preocupada, muito triste. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, aí entrei ali no quarto, sentei na cama e fiquei assim pensativa, né? Falei, nossa, então eu tô com ovário policístico, agora eu tenho dificuldade para engravidar enquanto não for resolvido esse problema. E aí passou 1000 coisas pela minha cabeça. Aí eu pensei que talvez eu não pudesse mais ter filhos. Falei, então não vou conseguir realizar meu sonho, que é de ser mãe de menina. Então eu fiquei muito triste, mas tudo bem, né? Vida que segue. Comecei a tomar os remédios, aí depois eu parei por conta própria de tomar os remédios e deixei rolar. E nisso eu sempre me prevenia, né? Eu não tava na intenção de engravidar, não naquela época. Eu pensava em engravidar novamente, mas só depois que eu concluísse a minha faculdade, que eu faço faculdade, depois que eu terminasse a faculdade, que a gente estivesse estabilizado financeiramente, aí eu iria tentar uma terceira gravidez, mas o que viesse, o que Deus mandasse ia ser bem-vindo, né? Apesar desse meu sonho de ser mãe de menina. Então, eu fiquei nas mãos de Deus, né? E vida que segue. E aí, como eu falei agora há pouco, eu parei de tomar os remédios. E aí, quando foi no final de novembro de 2017, eu tive um sonho. Assim, numa noite comum, não tava nem pensando em gravidez, pensando em filho, pensando em nada. E aí eu sonhei que eu ia andando numa estrada, assim, de asfalto, de chão. Eu ia andando numa estrada de chão, assim, com muita mata em volta, e eu andava, até que eu chegava numa casa, assim, bem humilde, uma casinha bem humilde. Aí eu entrava nessa casa, e aí quando eu entrava nessa casa, dentro dessa casa tinha uma senhora, uma idosa, né? Assim, uma idade bem avançada, aí deveria ter seus 80 anos, assim, uma senhora bem toda enrugadinha, cabelinho branco. E ela olhava, eu entrava nessa casa, e quando eu olhava para essa senhora e ela falava, agora é uma menina. Gente, eu não sabia nem que eu tava grávida. E aí eu tive esse sonho, só que eu fiquei sem entender, né? E aí eu fiquei pensativa, assim, passei vários dias pensativa. Aí eu comentei com meu esposo sobre esse sonho. Falei, essa noite eu tive um sonho assim tão estranho, que eu ia andando. Aí contei pra ele, né, como que tinha sido o sonho. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter uma filha? Será que eu vou conseguir realizar esse sonho de ser mãe de menina? E aí eu fiquei assim, né? E aquilo não saía da minha cabeça de jeito nenhum. E na mesma semana, o meu esposo também teve um sonho. Ele disse que estava num determinado lugar e ele segurava na mão de uma menininha. Aí ele disse que era filha dele, né? E ele disse que sonhou segurando na mão dessa menina. Disse que uma menina de cabelos longos,
disse que muito linda, e ele me contando o sonho, eu falei, nossa, eu sonhei que, né, tive esse sonho com essa senhora, e o meu esposo também teve esse sonho. Só que aí eu falei, será, meu Deus? Aí, tudo bem. Quando foi no começo de dezembro, isso foi no final de novembro, no começo de dezembro eu comecei a passar muito mal, né? Ficar muito enjoada, tipo, eu comia a comida, achava muito gostosa, mas depois eu ficava assim, sabe? Muito enjoada, aí eu já comecei a desconfiar. Falei, meu Deus, será que eu tô grávida? Aí eu fiquei nisso, assim, umas 3 semanas, nesse passando mal, muito enjoo, não conseguia escovar os dentes direito. E aí, eu acho que foi no dia 20 de dezembro, faltando uma semana pro Natal, assim, faltava uma semana certinho. O Natal seria no domingo, e eu fui no posto uma semana antes. Aí eu fui no posto de saúde com meus 2 filhos, o Davi e o Ian. E chegando lá no posto, eu falei, né, que eu tava passando muito mal e que eu queria conversar com a enfermeira, né? Porque primeiro a gente passa por uma triagem com uma enfermeira para depois marcar uma consulta com o médico. E aí, quando eu fui conversar com a enfermeira, aí a primeira coisa que elas perguntam é se, assim, você tem suspeita, você acha que tá grávida e tal? Eu falei, olha, eu, assim, não passa pela minha cabeça. Falar assim, nossa, eu acho que eu tô grávida. Não passava pela minha cabeça. Mas eu quero fazer o exame para desencargo de consciência. E aí, quando eu fiz o teste, porque o teste do posto de saúde é igual aquele teste que a gente compra na farmácia, né? Que põe o xixi e põe aquele palitinho dentro. Se ficar uma fitinha, é negativo. 2 positivo. E aí eu fiz o exame e eu fiquei olhando. Ela colocou um negocinho de frente pra mim, né? E eu fiquei olhando ali o tempo passar e a listrinha mudando de cor. E aí deu 2 listrinhas. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, deu positivo. E eu já comecei a me tremer. Na hora eu lembrei do sonho que eu tive. E aí eu já comecei a me tremer e ela falou, parabéns, você vai ser mãe de novo. Eu fiquei sem acreditar, porque, né, até então eu pensava que eu não ia poder engravidar tão cedo por conta do problema que eu tinha no ovário. E aí tudo bem, cheguei em casa, eu falei, cara, e agora, o que eu faço? Aí eu não falei pro meu esposo, né, aí ele entrou aqui em casa e falou, e aí, você fez o exame, fez o teste? Aí eu falei, não fiz, lá eles estavam sem material, eu ainda não fiz. E eu tinha pedido para os meus filhos para não contar, né, porque eles estavam comigo na hora e eles foram os primeiros a saber, da nossa família. E aí eu falei, vou ter que preparar alguma coisa para contar para ele que eu tô grávida, né, pro susto ser mais, dar uma amenizada no impacto. Aí, como faltava uma semana pro Natal, os meus planos era contar pra todo mundo no Natal, que a gente ia se reunir na casa da minha cunhada. E o meu plano era fazer alguma surpresinha pra ele ir lá e contar pra todo mundo lá. E o que eu fiz? Aí eu fui pesquisar umas coisas na internet, aí eu achei uma cartinha do bebê pro pai, que fala assim, papai é uma carta do bebê pro pai. Sei que eu pesquisei essa carta na internet, era bem linda. E aí eu pesquisei, só que aí eu ia planejar alguma coisa com essa cartinha pra me ler lá na nossa reunião de família, no Natal, na casa da minha cunhada. Só que aí eu aqui na correria e a cabeça pensando nisso o tempo todo, acabei deixando a cartinha em cima da mesa, que era pra eu ter guardado. Quando ele entrou, as luzes tudo apagadas, mas ele é super curioso. Quando ele abriu a porta, que ele entrou em casa, a primeira coisa que ele fez foi ver o bendito papel em cima da mesa. Então ele já abriu o papel e começou a ler, não sei o que. Ele falou, não acredito, você tá grávida? Eu falei, tô. Aí eu abracei ele, aí ele falou, e agora, faculdade, não sei o que, como que vai ser? Eu falei, não, tá nas mãos de Deus. A gente vai se organizar, vai dar tudo certo. E aí, até hoje depois, né, aí eu peguei, tudo bem. E aí todo mundo falava, será que vai ser uma menina? Será que vai ser um menino? Tipo, meu coração falava, vai ser uma menina. Só que eu falava pra todo mundo, não, vai ser menino.
porque eu já tenho 2 meninos, a genética da minha família é só de menino, não vai vir menina não, imagina. Eu tenho uma irmã com 4 filhos, homens, não vai ser eu com 2 meninos que eu vou ter meu terceiro filho vai ser uma menina. Então, meu coração me falava, vai ser uma menina, vai ser uma menina. E eu lembrando o tempo todo do sonho. Mas, eu falava para as pessoas, para mim também não ter uma decepção depois. Que eu não ia falar, não, vai ser uma menina para todo mundo. E aí, quando for fazer o exame, menino. Então, no meu coração, eu sabia que ia ser uma menina. Pelo sonho que eu tive antes de saber da gravidez. E porque a gente sente, né, como mãe. E aí, eu passei a minha gravidez, assim, até os 5 meses, até fazer o exame para saber o sexo. Desse jeito, no meu coração era uma menina, mas pra todo mundo eu falava que ia ser menino, porque eu não queria me decepcionar depois e nem ter que ficar ouvindo, né, porque as pessoas gostam muito de dar pitaco. Você não falou que você é uma menina, agora tá aí, é um menino. Tudo bem, com 4 meses eu fui fazer uma ultrassom. Aí quando eu fiz a ultrassom, o médico falou, mãezinha, só que o aparelho dele tava meio ruim, lá onde eu fui. Aí ele falou, olha, eu acho que é uma mulherzinha. Quando ele falou isso, meu Deus, o coração foi a 1000. Aí eu falei, meu Deus, será? Só que como ele falou assim, eu acho que é uma mulherzinha, aí me plantou a dúvida em mim. E aí eu fiz o exame, ele falou, só que não tá dando pra ver direito, porque ela não tá com as pernas tão abertas. Mas eu acho que é uma mulherzinha. Tudo indica que seja uma menina. Eu saí de lá já chorando. Falei, ai, meu Deus, não acredito. E aí, eu peguei e liguei pra uma amiga minha e contei, né? Aí ela falou assim, não, mas eu fiz ultrassom com esse médico, ele é muito bom, não sei o quê. Acho difícil ele errar. E aí, eu falei, não vou falar pra ninguém, porque vou marcar outra ultrassom. E essa ultrassom vai ser a confirmação. E aí, eu marquei outra ultrassom. E fui fazer isso tudo sozinha. Meu marido tinha que trabalhar, as crianças na escola, e eu fui sozinha fazer essa segunda ultrassom. Aí eu peguei e fiz essa ultrassom. E quando o médico colocou o aparelho, já foi bem em cima da pepeca da neném. Aí ela tava de perna aberta. E nisso eu tinha ligado pra minha mãe. Minha mãe foi a única pessoa assim da minha família que eu contei. Que eu falei, né, que o médico tinha falado que era uma menina e tal, só que não tinha dado pra ver direito. E ela ficou lá orando. Ela mora na Bahia, ela ficou orando. E aí, quando eu fui fazer essa segunda ultrassom, eu liguei pra ela, mãe, tô indo e tal. E ela toda certa, falou, não, já tô aqui pedindo a Deus que vai dar tudo certo, vai dar pra ver o que é, tirar essa angústia, né? E, por incrível que pareça, quando o médico colocou o aparelho na minha barriga, já foi bem em cima da pepeca da neném, ela tava com as pernas reganhadas. Ele falou, é uma menina, com toda certeza. As lágrimas, né, comecei a chorar. Falei, meu Deus, não acredito, Senhor. E agradeci tanto a Deus, porque, nossa, gente, só quem, assim, quem tem filho ou quem tem filha, sabe o quanto que a gente sonha, assim, ser mãe, assim, tanto de menina quanto de menino. Pelo menos, assim, pra mim, tudo que eu mais queria nessa vida era ter uma filha. E aí eu fiquei tão feliz, que não cabia em mim, eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, não acredito. Finalmente meu sonho se confirmou. Porque antes de eu saber antes de eu saber da gravidez, eu já tive esse sonho com essa senhora me avisando que eu ia ter uma filha. Gente, mas foi muita alegria mesmo. E eu vou postar aqui o vídeo do dia que eu contei pro meu esposo, pro meu filho. Ele ficou muito emocionado, meu filho mais velho, ele chorou assim uma meia hora sem parar. Porque tudo que ele mais pedia era que ele queria ter uma irmã. Ele falava, mamãe, eu não quero outra irmã, eu quero uma irmã. Era o sonho dele, tanto que até hoje ele fala. Ele pega ela no colo e fala, ela é minha, que eu sempre quis ela, não sei o quê. Gente, mas é isso. Ficou longo demais o vídeo, então assista o vídeo do dia que eu revelei o sexo pro meu esposo, pros meus filhos. E o vídeo do meu filho chorando super emocionado com a notícia. Foi muito lindo mesmo.
Então é isso, fiquem com Deus. Então, se você tem um sonho, entregue na mão de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Eu realizei o meu, então você também pode realizar. O seu sonho também pode ser realizado. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe e acompanhe aqui os meus vídeos, que eu ainda tenho muita coisa para contar para vocês, muita coisa para compartilhar. Então, tá bom, é isso, galera. Um beijão, tá?